Olá! Hoje vamos mergulhar na história de uma figura lendária da Amazônia. Pensem num homem cujo poder parecia tão vasto quanto o rio que ele dominava, mas cujo fim foi, bem, um final envolto em mistério e tragédia. Esta é a história de Manuel Urbano. Olhem bem para ele. No auge do seu poder, Manuel Urbano era mais do que um homem. Era quase uma força da natureza. Ele era conhecido como o Rei do Purus, e não era à toa. Ele desbravou um dos rios mais importantes da Amazónia, fundou povoações e levantou um império pessoal naquela imensidão toda. E é aqui, neste verso, que a gente encontra a grande contradição da vida dele. Como assim um rei morre na pobreza? Essa citação já nos dá o tom da história que vamos analisar. A história de um homem que conquistou um reino, mas que no fim perdeu tudo. Vamos aprofundar um pouco isso. Para a gente entender como ele caiu, primeiro a gente precisa entender de onde vinha todo o poder dele. Manuel Urbano não era só um explorador. Ele era uma ponte, uma figura central que fazia a mediação entre mundos que, naquela época, mal se falavam. Ele era o que chamavam de prático. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a autoridade dele não vinha de um diploma, de um título no papel. Vinha da experiência de vida, do conhecimento profundo dos rios, da mata, dos povos da região. Ele era literalmente o elo entre a floresta e a civilização, e o fundador de Canutama, que foi a sua grande obra. E é exatamente aqui que a tragédia começa a tomar forma. O mundo que o Manuel Urbano conhecia e dominava estava a mudar, e a mudar muito rápido. Um novo sistema de poder, baseado não na experiência, mas em documentos, em papelada, estava a surgir e a bater de frente com tudo o que ele representava. Esta comparação aqui resume perfeitamente o conflito. De um lado, tínhamos a fronteira, um lugar onde a autoridade vinha da presença física, da ação, do respeito que se conquistava no dia-a-dia. De outro lado, a nova lei, onde o que valia era a escritura, o registro em cartório, o título formal. Eram duas lógicas, dois mundos em colisão total. Então, o ponto crucial é este. Toda a base do poder do Manuel Urbano estava a ficar obsoleta. Todo aquele conhecimento prático, que antes era a sua maior força, de repente estava a perder o valor diante do avanço da burocracia, da formalidade da lei. E essa mudança toda não foi só uma ideia abstrata, não. Ela teve consequências reais, devastadoras e muito, muito pessoais para o Urbano. Foi o que levou diretamente à sua ruína, tanto pública quanto privada. O império dele começou a desmoronar. Canutama, a joia da coroa, o centro da vida dele, virou um campo de batalha nos tribunais. E o que é pior, a briga pela terra e pela herança acabou por rachar a sua própria família de um jeito que não tinha mais volta. Mas o golpe mais cruel, acreditem, ainda estava para vir. Para minar a autoridade dele de uma vez por todas, os seus adversários não atacaram apenas as suas terras ou os seus bens, atacaram a sua própria mente. E isto é absolutamente devastador. Imaginem só, a acusação de que ele já não tinha discernimento, de que a mente dele estava a falhar, não veio de um estranho, de um inimigo. Veio dos seus próprios filhos, muito provavelmente motivados por dinheiro. Eles estavam a tentar provar que o pai já não era capaz de gerir os seus próprios bens. E esta pergunta aqui é fundamental para a gente entender tudo. Será que Manuel Urbano estava mesmo a perder a razão? Ou será que era um mundo à sua volta que se tinha tornado irreconhecível? Um lugar onde as suas regras, a sua sabedoria simplesmente já não faziam sentido. A acusação de demência acaba por se tornar um símbolo, o símbolo de que ele e o mundo dele estavam a ficar para trás. Vamos agora para os seus últimos dias. O palco da queda final dele não foi a floresta que ele conhecia como a palma da mão. Não. Foi na cidade, em Manaus, onde a sua condição se tornou dolorosamente clara para todos. É um retrato desolador, não é? O rei do Purus, o homem que movimentou tanta riqueza, a viver os seus últimos dias dependendo de ajuda do governo. E mesmo que os historiadores não concordem em como ele perdeu exatamente as suas terras, num ponto todos concordam. No final, ele estava na miséria. E aqui a gente vê a ironia mais trágica do fim da vida dele. O reconhecimento e a ajuda do Estado, que ele tanto precisava, chegaram tarde demais. A lei que lhe deu uma pensão foi aprovada no dia 4 de junho. Apenas 9 dias depois, ele estava morto. No fim das contas, a morte de Manuel Urbano não trouxe respostas. Pelo contrário, só levantou mais perguntas.
E talvez tenham sido essas incertezas à volta dos seus últimos dias que ajudaram a transformar o homem num verdadeiro mito. Olhem só a confusão que são os registros históricos. A data exata da morte dele. Cada fonte diz uma coisa. E a idade? Aí é que o mistério fica ainda maior. Os relatos variam de mais de 90 até uns incríveis 125 anos de idade. E para justificar essa idade quase impossível, o próprio Urbano tinha uma história notável para contar. Ele afirmou a um jornal que já era soldado na época em que Tiradentes foi executado. Se é verdade ou mito, a gente nunca vai saber, mas é uma declaração que mostra a escala quase mítica que ele mesmo dava à sua própria vida. E a gente termina com esta reflexão. A história de Manuel Urbano é mais do que a história de um homem, é a história de uma era inteira que desapareceu. E ela levanta uma questão que vale até hoje, sobre progresso, sobre memória e sobre o que acontece com aquelas pessoas cuja sabedoria e poder são simplesmente deixados para trás pela marcha do tempo.